muita paz para você que me ouve. E a gente fica observando que a maioria das pessoas precisam gostar mais da vida como ela é. E não ficar buscando o seu significado. Gente, a vida é a coisa mais bela, mais importante. E nós temos que aceitá-la da forma como ela nos chega. Porque ninguém consegue mudar o seu destino. Conseguimos, sim, alterar o nosso comportamento, mas mudar aquele esquema de vida no qual nascemos não depende de nós. E sim, de Deus e dos nossos compromissos no plano espiritual. Esse caso que a vida conta foi em 1995 que essa jovem me procurou. 95. De lá para cá, vocês vão ver como esses problemas se agravaram. Diz ela: tenho 19 anos, sou inteligente, bonita. Até hoje só tive 3 namorados. Perdi a virgindade com o primeiro namorado aos 15 anos. Em dezembro fui passear na praia do Nordeste. Lá conheci um rapaz muito charmoso. Tive relação com ele durante uma semana. Quando voltei, trouxe o endereço dele e lhe escrevi cheia de entusiasmo. A carta foi devolvida. O endereço era falso. Um parente teve que se submeter a uma cirurgia às pressas e eu fui doar sangue. Eu sempre doava sangue, mas constataram na medicina que eu era soro positivo e não poderia doar sangue. Estou quase louca de desespero. Eu sou muito jovem. Eu não quero morrer. O que faço? Não tenho coragem de perguntar aos ex-namorados se são soros positivos também. Nada me tira da cabeça que foi o rapaz de Santos. Porque tinha 3 meses que eu não tinha relação com ninguém e nem tinha doado sangue. Queria tanto que o doutor Bezerra me respondesse depressa e me orientasse com respeito a esse problema. E eu falei com a nossa jovem: olha, minha querida, doutor Bezerra, sair em busca de quem tem soro positivo, sem saber o nome da pessoa, o endereço da pessoa, como que ele vai descobrir se são soro positivo os seus namorados? Se é soro positivo esse de Santos, se nem o endereço dele você tem. Então é impossível doutor Bezerra te dar essas respostas. Lamentamos tão grande gama de problemas quando você mal começou a viver. Infelizmente, a AIDS avança sobre as famílias, principalmente mulheres, de forma assustadora. Eu tenho visto mulheres casadas. O marido tem uma pneumonia, ela acompanha ele no hospital, cheia de carinho. Ai, você vai sair dessa e ser
confrontada pelo médico. Olha, convém a senhora fazer um check-up, exame total de sangue, porque o seu marido é soro positivo. Casada há 20 anos com um homem. Como essa mulher podia imaginar que esse homem a fosse contaminar com AIDS? Ele veio a óbito. E o que podemos fazer por ela? O que a espiritualidade pode fazer por ela? É realmente ajudá-la com passes mediúnicos e orientá-la a tomar o coquetel. Eu conheço pessoas portadoras de vírus da AIDS que já têm mais de 20 anos e estão vivos, levando uma vida sem nenhuma ocorrência mais grave. Então, nossas estatísticas, meus irmãos, nunca são corretas. Aliás, como tudo no Brasil. Mas o número de mulheres que não apresentam sintomas e por isso ignoram que são portadoras de HIV deduz-se ser muito grande. No ranking da AIDS no Brasil, São Paulo continua liderando de forma assustadora. Santos, principalmente essas praias que estão ligadas a grandes metrópoles, nós observamos que o índice é bem maior. Moças que saíram de férias, voltaram, arranjaram um gato na praia, pois é, e se tornaram uma ratinha presa fácil de uma doença impiedosa. Essa doença, eu acho que Deus permitiu que ela viesse como uma forma moralizadora, porque a pessoa com receio de ter AIDS, ela se protege, ela não se torna promíscua. Então, de uma certa forma, é uma garantia, tanto física como espiritual, porque a pessoa não se compromete. Nós vemos aqui, não podemos afirmar, como o doutor Bezerra disse para ela, que foi o rapaz de Santos quem a contaminou. Sei que a decisão é difícil, mas ela deveria sim conversar com os ex-namorados e falar francamente. Nenhum deles vai ter interesse em sair por aí propagando que foi namorado de uma soropositiva. Então, ela deve falar sim, francamente, foi o que o doutor Bezerra disse para ela. Eles teriam sensibilidade para entender. Seria uma atitude honesta e leal. Eles não teriam, como antigos namorados, nenhum interesse em expor os seus problemas. E se algum deles é soropositivo e não sabe, estariam contaminando muitas jovens, certamente. Eles podem, inclusive, ignorar o fato como ela ignorava. Cada vez mais a AIDS revela sua situação generalizada, destruindo o mito de que atingiria apenas determinados grupos de risco, como são chamados. Não existe, meus irmãos, grupo de risco. Isso já está mais que claro. Existe, sim, comportamento de risco. E as consequências chegam depois. Na verdade, todos os jovens com os quais converso não acreditam que possam ser contaminados.
não guardam reservas, não tomam precauções, simplesmente se atiram com avidez aos prazeres da carne, sem pensar que depois de um dia virá outro dia, e as consequências virão ao encontro dessa pessoa da maneira mais inesperada. A transmissão sexual é a que prevalece entre os adultos vítimas de AIDS. E eu li agora numa estatística recente, que os homens infectados pela AIDS, a grande maioria não são jovens, não. São homens que se divorciaram, que romperam o seu casamento, mulheres que se divorciaram, mas o índice maior é de homens. A transmissão sexual é que prevalece entre os adultos vítimas de AIDS. Além dos jovens e adultos, temos como vítimas inocentes, crianças. Elas não sabem as consequências. Agora, uma das consequências é o aumento no número de crianças infectadas durante a gestação. Já falavam que, não, porque a placenta protege o neném contra a AIDS. Eu já vi pessoas que tomaram todos os cuidados depois da gravidez, que a criança nasceu sem AIDS, não amamentou na mãe, o parto foi cesárea, mas eu já vi crianças também nascerem já com soro positivo. E a quantidade é enorme. Se vocês forem observar em hospitais infantis a quantidade de bebês soro positivo. Então, elas contaminam. Como que elas se estão contaminadas? Pela mãe. Mesmo que eu lhes diga, para não ficar desesperada, as notícias que vocês ouvirão e lerão lhe trarão alarmantes inquietações. Mas de dentro da sua dor, quem está com AIDS, renasça com a alma mais fortalecida. Procurem realizar o máximo de bem. Isso ajudará a não ficar centrado no próprio problema. E tenho certeza de que Deus lhe concederá também o máximo de tempo sem complicações orgânicas, pois o fator psicológico agrava muito qualquer quadro de enfermidade. A nossa mente, jogando toxinas para as nossas células nervosas e orgânicas, agrava qualquer doença, qualquer enfermidade. Então, vamos manter um quadro mental. Estamos diante de uma coisa irreversível? Estamos. Por enquanto, ainda não se conhece cura. É fato. Então, vamos nos manter equilibrados, já que o que estamos passando foi fruto do nosso desequilíbrio, do nosso desajuste. E, se você ainda não está aidético, está soro positivo, apenas porque ainda não tem manifestação do que a AIDS traz de problemas para o organismo. Porque uma pessoa pode ser soro positivo por muitos anos e não apresentar doença. Por quê que isso é perigoso?
porque a pessoa é soro positivo, às vezes não tem o que a gente chama de consciência. Não é a consciência de que tem a doença, não. É a consciência, o respeito pelo semelhante. Quantas vezes vão... Eu mesmo conheci um rapaz soro positivo. Ele ainda não tem nenhuma manifestação. E ele falou que ficou com uma moça muito bonita e que gosta muito dessa moça, que quer casar com essa moça. E eu falei, e você se preservou? Ele virou para mim e falou assim, o amor é tanto, Shirley. Eu amo ela tanto que eu não tive coragem de contar para ela que eu sou soro positivo. Eu falei, escuta, o amor nunca foi nem será sentença de morte. A gente, quando ama, a gente protege, a gente cuida, a gente zela, a gente tem cuidado com aquela pessoa. O que você está fazendo é um assassinato premeditado, porque às vezes você tem muita resistência, mas quem pode garantir que essa moça tem resistência? Você vai ter que falar com ela, proteger essa moça agora com um tratamento. E se você a ama tanto, se ela já estiver contaminada e quiser te perdoar, caminhem os dois de mãos juntas, um ajudando o outro. Eu acho um absurdo o que você fez. Não pensa que eu vou passar mel sobre mazela, não. O que você fez foi imperdoável. E ele falou assim, Shirley, eu estou diante do meu erro, porque eu sou soro positivo há 10 anos. Estou bem, pratico esportes, vou a uma academia, levo uma vida normal, porém, quando a moça quer usar preservativo, tudo bem, mas eu insisto, mas quando ela não quer, eu não uso o preservativo, porque aí a culpa não é dela. Eu falei, não. Intimamente, o contato com a pessoa portadora de HIV é crime. Você está dando plenas chances de uma pessoa sadia se tornar enferma. E uma enfermidade que pode garantir até a morte. Pois é, a gente vê que, na verdade, não é só assim entre nós ou aqueles que procuram o doutor Bezerra, mas que são de outros estados. E a gente tem muitos que vêm, eu fico com uma pena, vêm de tão longe, a dor está tão grande, que a pessoa se desloca de longe procurando uma luz, um conforto, uma orientação, um esclarecimento. Tem um jovem que eu conheci ele é brilhante, esse jovem. Ele mora no Rio de Janeiro e é empresário. E ele tem um trabalho muito bonito. Ele ajuda as crianças aidéticas com muita dedicação. E quando ele me escreve, ele afirma que é o carinho delas que o mantém assim, cheio de vigor.
E eu disse para ele: meu filho, continue assim. Não adianta você lamentar e perguntar com quem aqui no Rio me contaminei. Um rapaz rico, bonito, empresário. Não adianta. Mas é mais uma prova do que eu estou falando. Porque lá onde ele ajuda, tem bebês. E esses bebês eram de mães assumidamente aidéticas. E que entregaram a criança para essa instituição para poder se tratarem também. E tratar a criança. Agora, quando a pessoa faz o que esse empresário faz, vamos supor, eu estava discutindo com o Dr. Bezerra e com o Dr. Christopher Smith sobre o problema da criança que nasce portadora de HIV, sendo que a própria placenta protege. E eles me disseram uma coisa que me fez meditar ainda mais no comportamento moral das pessoas. Eles me disseram que uma pessoa muito devassa em vidas passadas, ela pode renascer no útero albergue. Não tem ligação de outras vidas com a mãe ou pai aidético. O útero é albergue por quê? Porque essa criança precisa nascer. E ela precisa nascer exatamente aonde já existe a enfermidade. Porque Deus não pune ninguém. Deus não pune um irmão através de outro irmão. Então, se a mulher é aidética e ela não tomou cuidado, então ela pode ter um filho aidético, mesmo que a medicina, a ciência afirme que isso é impossível. Não existe o impossível, meus irmãos. Ponham na cabeça de vocês que o impossível não existe. Faça de sua vida alguma coisa bela. Na verdade, nós não temos tempo de perder tempo. Mesmo você que é muito jovem, continue estudando. Se estiver doente, não pare nenhuma atividade. Cabeça ocupada é uma bênção. Quantas coisas, mesmo você, portador de uma limitação física, ainda pode realizar. Não fique se lastimando, nem acusando ninguém. Não sofra com autopiedade. Aconteceu. Você está diante de um fato que não pode mudar. Mas existe uma grande coisa. Você pode modificar-se. Você pode mudar tudo em redor de você. Você pode até enfrentar a cara da AIDS e, se tem o dom da palavra, falar, fazer palestras para poder as pessoas se preservarem. Em vez de ser uma pessoa discriminada, você vai ser uma pessoa abençoada. E Deus tem, na verdade, prorrogação do que a gente chama de prova. Muitos cientistas lutam em laboratórios em prol da vida de pessoas infectadas pelo HIV. Quem sabe se nesses próximos anos não surge aquela abençoada luz no fim do túnel. Tudo pode acontecer. Quanto a você, minha jovem linda, todos os meus jovens, todos os meus senhores que se cansaram do casamento e querem encontrar alguma coisa nova, que acenda o fogo dos hormônios dentro dele que já estão diminuindo. Tudo pode acontecer. Quanto a você, continue a viver
cada dia com otimismo, da maneira mais sublimada possível. Não exponha pessoas, mas também não se aniquile. Não se considere uma pessoa derrotada pela vida. Não. A pessoa, mesmo enferma, ela pode trabalhar, ela pode lutar, ela pode defender causas nobres, ela pode crescer espiritualmente. Viva simplesmente com alegria, esperando em Deus. Só Ele terá uma resposta para você. Seja útil aos seus semelhantes e tenho certeza que se sentirá bem menos desesperada, minha menina. E todos vocês que aí estão com o HIV a lhes atormentar a vida. Ânimo sempre. Não perca o ânimo jamais. Sempre, sempre na luta abençoada de viver bem, buscando bem viver, sem contaminar ninguém, aconselhando, procurando reparar o que for possível, não complicando ainda mais o seu karma, nem o karma de outras pessoas. Porque às vezes a pessoa confiou em você, acreditou no seu amor, acreditou no seu carinho, e a sua ternura era cheia de crime, era repleta de desamor. Vamos amar a nossa vida, mas amemos também profundamente a vida alheia, a vida do nosso semelhante. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos, pensamos, aconselhamos e até o que vemos. Se pudermos ajudar, ajudemos. Se não pudermos ajudar, nos calemos. Porque ninguém tem direito de depredar a moral de quem quer que seja. Que esse mestre amorável ilumine vocês, homens e mulheres, que romperam relacionamentos longos, a vocês jovens, que já estão bem mais cuidadosos. Mas existe um problema seríssimo, que vocês jovens não estão contando com eles. Principalmente mocinhas de 14, 13, 15 anos. A Cândida é uma bactéria. A Cândida, se ela dá no corpo todo, nas partes genitais, na boca, tem que se pensar se não abaixa imunidade. Portanto, beijar 10, 20 pessoas numa noite, gente, o que prazer é esse, hein? Sair beijando por aí como se fosse todo mundo robô. Pra gente beijar é preciso ter amor, ternura. Faz parte do coração e não da matéria despertada para uma coisa que também é viciosa, que é o sexo desvirtuado. Tomem cuidado, meninas, porque bater recorde de beijo nas baladas da vida não é mérito, é risco de vida. Tomem cuidado e vocês que estão aí preocupados, ânimo, muito ânimo mesmo, porque a vida nos surpreende sempre e os conhecimentos científicos também. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.